A paz, irmãos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente na vida de vocês. Então, eu tô querendo contar mais alguns testemunhos, só que eu tô querendo que o Espírito Santo me guie no que eu devo contar, na ordem que eu devo contar. Então, ontem à noite, eu estava conversando com o Espírito Santo e pedi para ele me orientar no que eu deveria, né, falar. Porque eu tenho aqui, ó, uma lista, assim, grande de vários itens que eu quero estar contando, de vários testemunhos que eu quero contar para vocês. Só que quando eu estava olhando, não tinha nada assim que me estimulasse a estar contando hoje. Então, eu falei, Espírito Santo, o que eu vou contar amanhã, né? Que testemunho que eu vou dar? Aí falei para ele isso ontem à noite, né? Ontem foi terça-feira, dia 10 de fevereiro. E fui dormir. E para honra e glória de Deus, mais ou menos, já acho que era 3 horas da manhã, aí veio um sonho, assim, eu sonhando com a minha nora e nós falando de perdão, né? E imediatamente, assim, acordei, foi uma coisa rápida, né? Aí eu fiquei assim, perdão, mas por que perdão? Perdão do quê? Aí o Espírito Santo falou, você não queria que eu dissesse, né, sobre o que você deve contar no canal? E então, fale sobre o perdão. Porque o que acontece? As pessoas acham que quando a gente se entrega assim para Jesus Cristo, a gente não vai ter mudança de vida. Mas a gente vai ter mudança de vida se você se entregou de verdade, se você aceitou de verdade Jesus Cristo, vai ter mudança de vida. E uma das mudanças, né, que eu tive que ter é aprender a perdoar. E eu tive três situações bem difíceis em que eu tive que liberar perdão. E após liberar perdão, ainda em 2 situações eu tive que me desculpar, pedir desculpa, ou seja, eu tive que liberar perdão e ainda pedir desculpa, entendeu? E posso dizer que eu jamais faria isso se não fosse o Espírito Santo me conduzindo, né? Se não fosse por amor a Jesus Cristo, eu jamais iria fazer um negócio desse. Mas para poder contar a respeito desses perdão, tudo isso que eu tive que liberar, que não foi fácil, que foi muito difícil, eu vou começar a contar um testemunho de uma visão que eu tive. Eu estava trabalhando e quando eu vou trabalhar, assim, eu sou uma das primeiras a chegar no serviço. Demora um tempo para chegar outras pessoas. Então, eu aproveitava esse momento para escutar uma oração na parte da manhã. Então, eu gostava de colocar canais com oração. E eu ouvindo as orações, aí teve um da pastora Naira Pedrini, e ouvindo assim, eu comecei a enxergar, a ver um rio. E esse rio era uma água muito cristalina, mas muito, 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 a nível assim de bater o sol, aí refletia aquela luz toda, eu enxergava o fundo e eu via as pedrinhas, sabe? E eu conseguia, sabe? Assim, além de visualizar tudo, eu tinha a sensação de que eu podia tocar naquele rio. Era lindo, muito bonito, eu nunca vi um rio tão limpo daquele jeito, aquele reflexo daquele sol, coisa mais linda, né? E assim, foi uma visão de alguns segundos, porque, como eu disse, eu chego um pouquinho antes no serviço, mas não passou tempo nenhum. Antes de concluir a oração da Nari, eu tendo aquela visão, chegou uma pessoa. Então, cortou. Na mesma hora, como se você fosse sugado de volta para o seu tempo. Você saísse daquela visão. E eu fiquei com aquilo na cabeça, perguntando para Deus, o que o Senhor está querendo me dizer com essas águas cristalinas, né? E eu perguntando, e é interessante que muitas vezes eu pergunto para o Espírito Santo e ele usa o meu pastor para me responder. Aí no outro dia, o pastor conversando todo e apareceu o assunto de sonhos, né? Sonhos, visões. Aí as pessoas perguntaram para ele, mas e água? Aí ele falou assim, gente, se é água suja, você tem que analisar os pecados, isso aqui. Agora, se é água limpa, cristalina, é transformação. Então, o que eu compreendi? O Espírito Santo estava me mostrando que ele iria me transformar, me modificar. Eu não ia ser mais a Cristiane de antes, eu ia ser transformada.
E a gente pensa, né, que quando Deus vai nos transformar, que as coisas vão ser simples, que as coisas vão ser belas, que vai ser tudo fácil. Mas nada, nada, nada é fácil, porque o nosso eu anterior, que a gente vivia na carne, ele é muito egocêntrico, ele é muito egoísta, ele é muito irado, então é orgulhoso, e isso tudo é difícil, muito difícil. Por isso que é carregar a tua cruz, negar a tua carne dia após dia, todo dia é uma luta para fazer isso. Então essa foi a primeira visão que eu tive de águas cristalinas, e compreendi então que eu ia passar por um processo de transformação. E nesse período eu estava buscando muito o batismo com o Espírito Santo. Buscava, orava toda noite, pedindo. Eu queria ser batizada, né? Tanta gente, né, batizada com o Espírito Santo, cheio de dons do Espírito Santo, e eu falei, nossa, eu quero isso para mim. E no momento de oração, aqui na sala, eu orei, aí eu senti os meus pés assim meio que queimando. Mas foi assim por pouco tempo. Aí eu resolvi, então vou dormir. Aí quando eu fui dormir, acabei de deitar na cama, nesse caso meu marido já estava dormindo, né? Eu demorei para ir por conta da oração. Quando eu deitei, começou a queimar o meu corpo. Aqui começou pelos pés, queimando, e foi subindo pelas pernas, e foi queimando, e não parava de queimar, e daqui a pouco subiu pelo corpo todo, senti o coração queimando, e aquilo queimava de uma forma que como que eu vou explicar? Você parecia que ia morrer. Nossa, era horrível assim a sensação, porque você parecia, não, agora não tem mais o que fazer, tá acontecendo alguma coisa, eu vou morrer aqui. E eu não conseguia nem chamar meu marido, que queimava assim. Mas ao mesmo tempo, é uma coisa de louco isso, ao mesmo tempo a sensação também não era ruim, a sensação também era boa, apesar de eu estar me sentindo assim, queimando, mas não era uma queimação que doía, mas era um queimar diferente, e eu senti que ia morrer, mas eu também não queria que aquilo acabasse. E queimou. Depois que eu fui descobrir que isso é batismo com fogo. Então eu fui batizada com fogo. Tem pastores que negam que isso existe e tem pastores que defendem que existe, né? Que então, agora eu não lembro, acho que é livro de Mateus que fala, né? Batismo com o Espírito Santo e fogo. Lá então são duas coisas juntas, né? E tem outros que dizem que o batismo com fogo seria, né, os ímpios, castigo, que não sei o quê, mas pela minha experiência não foi isso. Então, quando eu tive esse batismo com fogo, o que aconteceu comigo foi o que aconteceu com o Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá, ele contou que ele já teve também batismo com fogo. E o que acontece com o batismo com fogo? Parece que algumas coisas em você ficam transparente. O que eu quero dizer? Quando eu tive esse batismo, eu comecei assim, me deu vontade de perguntar para o Espírito Santo quais eram os meus pecados. E ele começou a falar. Coisa assim que eu nem imaginava. Eu falei, meu Deus, eu tenho esse problema mesmo? E ele foi falando, chegando assim num ponto assim que eu falei, calma, vamos uma coisa por vez. Eu não consegui nem me libertar de tal coisa, o senhor já está falando de outra. Sei que eu já estava contando cinco problemas, 5 pecados da minha vida, né, que eu tinha que me libertar, e eu nunca tinha me tocado que eu tinha esses pecados, né? Então, quando a gente tem o batismo com fogo, aí o Espírito Santo começa a te ajudar a ver os seus pecados, né? Porque nós somos arrogantes demais para querer admitir que nós temos problemas, que nós temos defeitos, que a gente comete erros, né? E foi legal que aí eu consegui, graças a Deus, tá percebendo esse tipo de problema, né? Tá vendo esse tipo de coisa. Só desligar aqui a internet. Tá vendo isso na minha vida, aí olha, foi difícil, mas eu tentei realmente batalhar para eliminar isso. E aí o que veio? Aí o Espírito Santo começou a falar, agora vamos para o processo de perdão. Liberar perdão. Aí foram 3 pessoas que eu tive que liberar perdão na minha vida. Na verdade, seriam até mais, mas as outras pessoas, assim, é um caso de família distante, que trouxe mágoa há muito tempo atrás, e aí era liberar perdão, não tinha nem como correr atrás nada, e pronto, eu liberava eu mesmo perdão, não ter mágoa e orar por eles, então era um caso à parte.
Mas agora esses 3 tipos de perdão que eu tive que liberar era coisa mais próxima, então eu tive que pedir perdão. Tive que pedir perdão, não, tive que liberar perdão e pedir desculpa depois. Então o primeiro caso foi com o meu cunhado, porque na época do Covid, a minha sogra ficou doente, né? E foi internada, só que ela era problema do coração. E minha sogra, que eu digo, na verdade, era a avó do meu marido, mas ela criou o meu marido, ajudou a criar um pouco o irmão dele, então eles chamavam ela de mãe, então eu também chamava ela de sogra. Ela já estava com 97 anos, né? Era bem idosa já. Então era normal ter problema do coração. E ela foi internada, justamente na época da Covid, né? Então era muito difícil até você ficar próximo, né? Cheio de restrições. E ela internada, aí foi revezando, né, entre meu marido e esse irmão, a tá ficando lá no hospital nos horários que era permitido ir lá, tudo. Ficar lá atento, né, se precisasse de alguma coisa. E na noite que o meu cunhado ficou, então o hospital entrou em contato com ele estava numa cidade vizinha, foi, e ele ligou para o meu marido e falou, né, sobre esse recado, né, que o hospital deu. E nessa o meu marido já pensou, com certeza, ela faleceu e eles não quiseram falar por telefone. E a gente ficou aguardando, né, um tempo, né, do meu cunhado chegar no hospital para ter a notícia, né, e entrar em contato com a gente, porque a gente estava muito distante, né, o meu cunhado, apesar de estar numa cidade vizinha, era rapidinho para chegar. Agora a gente ia levar muito tempo para chegar. Então a gente queria ter certeza. E nada dele ligar. Aí eu peguei e liguei no hospital, porque aí meu marido ficou muito, muito nervoso, então eu liguei no hospital para ver. E eles não respondem, eles não avisam a gente, eles não falam, por telefone a gente não pode dar notícia nenhuma, não pode dar informação nenhuma. Não entendo esses procedimentos médicos, esses motivos, sei lá, seja o que for, mas para mim é um descaso, né? Família aflita e não fala nada. Aí eu peguei e falei, então vocês podem pelo menos me avisar, me dizer se o meu cunhado chegou até o hospital, se ele está aí. Não podemos dar informação nenhuma. Continuaram com isso. Falei, nossa, que desaforo, mas que custa pelo menos dizer se meu cunhado foi aí, mas nada. E a gente tentando ligar pro meu cunhado, nada. Aí nessa meu marido entrou em desespero, né? Porque ele já tinha certeza no coração dele que a mãe dele tinha falecido e meu cunhado, muito tempo, sabe, horas e horas, era coisa assim de 20 minutos para ele chegar no hospital, né, a cidade ali era próximo, pertinho, e mais de 2 horas e nada. Então a gente começou a entrar em desespero, pensando, não aconteceu alguma coisa com ele, né, ele foi na estrada, bateu o carro, alguma coisa, começa a passar 1001 coisa na tua cabeça. E nada dele entrar em contato, aí nessa o meu sogro também já foi atrás, e acabou até achando ele, mas foi horas, gente, para achar. E nessa todo mundo em desespero. E realmente minha sogra tinha falecido e ele ficou meio que desbaratinado, não sei, e não quis falar com ninguém. Não quis dar notícia para ninguém, sendo que foi ele que foi para buscar notícia e entrar em contato com todo mundo. Decidiu que não ia dar notícia para ninguém, que ia sumir e acabou. Deixou todo mundo aflito, né? Graças a Deus que meu sogro acabou achando ele. Só que nessa, eu estando em casa com meu marido entrando em desespero, ele já queria pegar o carro para sair para procurar o irmão, eu tive que segurar, porque ele estava no estado de nervo que ele não tinha condições de dirigir. Aliás, todos nós estávamos em condições assim muito mal, né? Muito nervoso. E deu muito trabalho, foi muito difícil de segurar o meu marido. E aquilo gerou uma revolta em mim. Falei, mas que falta de consideração, como é que você faz isso com o teu irmão, né? Deixar o teu irmão nesse desespero. E passou um tempo, aí teve o enterro, tudo, né, velório, enterro, não pudemos nem sequer ver o corpo, né, porque naquela época eu não estava deixando. E então o meu marido foi tentar conversar com o irmão dele, aí o irmão dele foi grosseiro, que não tinha que dar satisfação nenhuma, que naquela loucura dele, sabe? Quebrou o pau, brigou e não quis saber. E não falou nada, e meu marido saiu machucado, aí pronto, me deixou mais revoltada ainda. E passou depois de alguns meses, aí acalmou a situação, aí veio meu cunhado em casa junto com meu sogro e o filho dele. Tratei bem o meu sogro, tratei bem o meu sobrinho, mas ele não. Eu fui assim, totalmente indiferente.
Eu sou daquele tipo de pessoa que eu não consigo demonstrar, esconder, na verdade. Eu não consigo esconder aquilo que eu estou sentindo. Então, era reflexo na minha cara a raiva que eu estava dele. Eu refletia o ódio que eu estava dele, né? E naquela época eu não tinha aceitado Jesus ainda, né? Não tinha conhecimento ainda de perdão, de nada. Então, refletia na minha cara o ódio que eu estava. E ele percebeu. Ele ficou até muito magoado, né? E foi embora. E depois, tudo, né, de conhecer Jesus, depois de passar pelo batismo com fogo, né? E antes tinha tido aquela visão com águas, que eu ia ter a transformação, o Espírito Santo veio falar comigo sobre o meu cunhado. E foi, assim, difícil, sabe, de ouvir o que o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou assim que ele, naquela época, ele precisava de um escudo, ele precisava de uma proteção. E aquela foi a forma que ele encontrou de se defender daquela dor, de segurar aquela dor. Aí eu fiquei bem, assim, sabe, assim, bem assustada com o que o Espírito Santo falou, porque para mim na época era egoísmo, para mim na época era infantilidade, era maldade, era isso que eu entendi. E o Espírito Santo falou para mim que não era, que ele precisava muito se defender, foi um escudo que ele colocou, que a dor dele era muito grande. E aí passou, né, alguns dias, aí eu comentei com meu marido que o Espírito Santo queria que eu pedisse perdão, que eu liberasse perdão, né, que eu não ficasse com raiva dele. Aí eu liberei perdão, falei assim, tá bom, Espírito Santo, se o Senhor está falando isso para mim, e o Senhor não mente, eu acredito. Então eu perdoo assim de tudo que ele fez, de toda essa... de tudo que ele aprontou, eu vou perdoar, vou esquecer. Aí veio a parte difícil, aí o Espírito Santo, agora você vai pedir desculpa. Falei, meu Deus do céu, vou ter que pedir desculpa ainda? Ele falou, vai pedir desculpa assim pelo que você fez depois. E aí foi difícil. Aí eu conversei com meu marido de novo, aí eu falei para ele, vou ter que pedir desculpa pro teu irmão. Então aí a gente combinou então de ir para casa dele. Aí chegando lá, gente, como é difícil. Aí eu tive que falar para ele tudo aquilo que estava engasgado, né, explicando para ele os motivos de eu ter maltratado ele, que eu entendi, que eu consegui compreender, né, e eu falei, foi Deus que me orientou, que falou, porque eu sozinha não ia entender, entendi tudo o que aconteceu e eu pedi desculpa por tudo que eu fiz. Foi assim muito difícil, gente, é muito difícil você pegar e você enfrentar uma outra pessoa, além de você ter liberado perdão de tudo aquilo que machucou, porque aquilo machucou demais o meu marido. E é complicado, né? Quando machuca a gente fica chateado, tudo, acaba até liberando perdão mais rápido, mas quando machuca, né, as pessoas que você ama, os seus familiares, é pior, dói mais, né? É mais difícil de você liberar perdão. Então já foi um processo difícil de perdoá-lo. Perdoei. E aí ter que pedir desculpa. Sei que daí conversamos bastante. Ele falou que realmente que aquilo foi uma defensiva dele. Que ele estava muito machucado, que ele não conseguiu lidar com a morte dela. E eu falar, foi em 2020 a morte dela. Até hoje ele não conseguiu lidar com isso não. Até hoje você vê que ele está ainda mal. Ele guardou todas as coisas dela, ficou como se fosse um altar, sabe? Ninguém põe a mão no quarto dela, o quarto dela tá do mesmo jeito, não mudou nada. A casa dela, ele ficou com a casa dela e tá tudo igual. Ele não consegue ir para lá, ficar lá, mas não deixa ninguém mexer em nada. Então tá deteriorando tudo, estragando tudo, como se fosse um altar. Então ele ainda não está curado. Tá difícil para ele. Mas se Deus quiser, eu tenho fé em Deus que um dia ele vai ser curado de tudo isso, ele vai conseguir liberar isso que está dentro dele e vai voltar a ser feliz. Mas, pessoal, olha, quando você aceita Jesus Cristo, você passa por vários processos. E o liberar perdão e pedir desculpa, eu acho que é um dos processos mais difíceis que tem.
Para esse vídeo não ficar muito longo, né, que já está ficando já, eu vou contar a respeito dos outros dois pedidos de desculpa, né, e liberação de perdão no próximo vídeo, para não ficar essa coisa muito extensa. E continuo o convite para vocês, tá? Para entrarem no nosso grupo do Telegram, tá bom? Tá o link aí abaixo, quem quiser entrar, dia de sábado nós estamos fazendo oração. Deus abençoe vocês.